Nasceu? Como que era a infância da avó? Onde que eu nasci? Eu nasci em Benjamin Constante, era o nome do lugar. O município era São Valentim. Onde? No Rio Grande do Sul, né? Morava no interior daí. E a avó trabalhou muito na roça? Ajudou desde criança? Eu trabalhava, ajudava a mãe, porque nós era bastante criança, daí eu era, tinha o Arlindo que era mais velho, depois daí era eu, daí tinha que ajudar a cuidar das crianças, porque ela ia na roça ou ela ia lavar roupa, daí eu era responsável pelas crianças, Na escola a avó foi pouco tempo, né? né? A escola? A avó foi na escola? Na escola, eu comecei na escola com 9 anos, daí eu fui um ano, daí eu passei para a segunda série. Depois o pai e a mãe foram morar no sertão, daí a aula era muito longe. Daí a mãe me botou na casa de uma irmã dela para mim estudar. Daí eu estava na casa da irmã dela, daí eu ia na aula, daí a professora me dava aula lá e de noite daí ela me fazia as tarefas e ainda ela me tomava mais do que a professora dizia. E daí tinha uma cunhada da mãe que era professora, nenhuma empregada parava com ela. Daí ela veio lá me buscar, daí ela disse que daí de dia eu cuidava o guri, de noite ela me dava aula. Daí o resto do ano ela me deu aula uma noite. E daí eu só cuidava do guri e fazia o serviço para ela. E daí eu nunca mais estudei, porque depois, daí quando que, depois daí resolveram, daí tinha um grupo, daí um grupo queria que fizesse colégio aqui e o outro lá. E no fim o outro venceu do que era da família do pai. Daí os outros daí não queriam que mandasse os alunos para não dar gosto para os que ganharam a aula. Daí eu não estudei mais, estudei só a primeira série. Consegue só ler e escrever. Isso a avó consegue ler bem? A avó conseguiu ler bem? Conseguiu aprender a ler bem? Ah, assim, eu, bem devagarzinho eu consigo ler, mas se é para ler direto, não sei. E depois, quando a avó foi maior, quando a avó casou, aí morou com os pais até casar? Junto com ele, era uma vida muito sofrida, porque ele era muito ruim, era muito ciumento, daí a vida com ele era muito ruim de viver. E como que foi a avó? Criou 6 filhos, né? Como que foi? Como que era a vida da avó cuidando quando a avó casou e teve que criar as 6 crianças? Como que era a vida no interior? Porque assim, junto com o pai, que a gente era criado, a gente nunca era de brigar, nós éramos bastante, mas a gente nunca brigava. Daí a gente se dava bem sempre. E daí que nem o mais velho não foi servir porque tinha defeito no olho. Depois daí o segundo foi, veio a hora dele servir, daí ele foi. E daí na vez que ele foi, tinha muito, daí não tinha lugar no exército. Daí fazia uma semana que ele estava lá e ainda estava chorando que ele tinha ido. E daí ele começou a lamentar lá que ele era o único, o pai era doente, daí ele tinha que trabalhar na roça. Daí uma semana ele apareceu de volta. Daí Dispensaram. foi aquela alegria. A gente não era acostumado assim de um ficar longe do outro, tudo sempre junto, tudo unido. E assim, na casa da família do pai era Eram uma vida quantos boa. irmãos? Hã? Quantos irmãos? Quantos irmãos? 4 homens e 6 mulheres. Ah, como que a avó foi para Bagé? Por que a avó acabou indo morar lá em Bagé? Como que foi? Foi por causa que não tinha onde morar. Daí ele foi morar na área. Daí a gente sofreu lá um monte de tempo, que era longe de tudo, sem recurso nenhum. Não sei, tinha gente que quando chegou a hora que tinha que sair de lá, estavam chorando, porque era uma vida boa na área, mas Era como se fosse daí um assentamento. foram se acamparam tudo a par da terra, da estrada, porque os índios estavam mandando embora, que não podia mais ficar lá. E daí nisso o governo juntou todos os que queriam ir, daí foram tudo em esteio, ali onde que tinha os gado, onde que armazenavam os gado, a gente estava lá colocado tudo para decidir onde é que quem queria a terra, para ver onde que ia. Daí primeiro eles colocaram 2 turmas, foi para Mato Grosso.
A primeira foram de ônibus. Tinha criança que morreu na estrada, enterraram no caminho. E depois daí foi a primeira de ônibus e a segunda. A terceira daí foram de avião. Que daí ainda tinha os padrinhos do Piá. Queriam que, não sei como é que aquela vez ele não decidiu de ir para Mato Grosso, não quis ir. Se não estivesse ido para Mato Grosso, também não tinha aguentado a viagem, porque era muito fraca. Que a vez que nós se mudamos de lá da mãe, já tinha 40 dias, e a tua mãe tinha 1 ano. E daí viajamos a noite inteira, que daí os índios não deixavam entrar, daí uma hora entraram, até que aquele bar estava aberto, ficaram lá, depois seguiram viajando e o caminhão patinava, que chovia, daí estava quente dentro daquele caminhão, saía fora, até que o caminhão desentolava e saía, depois embarcava no caminhão de novo e ia, até que chegamos lá onde que eles iam morar, a tua mãe estava que quem olhava ela dizia que ela não ia ter vida, porque nem os olhos não abria, que ela tinha bronquite e ela sempre era fraca dos pulmões. E daí foi até que daí se recuperou, que aquele guri que levou a mudança, nós, assim, de infância a gente vivia junto. Daí ele não queria ir sozinho, daí foi o Finado Pedrinho junto com ele. Depois, quando ele voltava, tinha que voltar sozinho. Aí, quando ele chegou em casa, chorou. Onde é que ele levou nós naquele lugar lá? Era impossível, aquele lugar de rodear. Quando vocês chegaram lá, já tinha alguma coisa pronta ou vocês tiveram que acampar? Não, ele já tinha ido umas vezes para lá, daí fomos morar junto com o outro primo dele, até que daí fizemos outra casa para ir morar sozinho. Então morava junto com os outros, depois foi morar sozinha. Daí, que ainda o final do pai tinha comprado as tábuas, daí já quando foi a mudança, daí já foi as tábuas junto para... Daí foi feito o rancho de chão batido, só foi feito o rodeio, daí não tinha quarto, não tinha cozinha, não tinha nada, era só aquele rancho de chão batido. Daí nem janela tinha, as frestas sim. E a porta, daí era 3 tábuas, daí colocava as tábuas assim, daí fechava a porta. E às vezes ficava sozinha, que uma vez daí ele foi trabalhar de volta lá onde morava o pai, para poder fazer dinheiro, que não tinha para comprar comida. Daí fiquei só eu e as meninas morando naquilo lá. E os vizinhos eram longe um do outro, e tudo um mais miserável do outro. Quanto tempo a avó morou lá em Bagé? Em Bagé eu morei 15 anos. Sozinha com 6 filhos, né? É. E como que era morar lá? Conta um pouco como que era o trabalho, como que era cuidar das vacas, da plantação. Até que no começo estava bom, porque daí tinha terra lavrada lá, daí até deu semente de verdura para todo mundo que estava lá, que era para plantar. Daí eu só tinha de lavar roupa e cuidar das crianças, que ainda as vacas não tinham chegado. Daí na hora de tempo eu estava fazendo a horta. No fim, daí quando eu vi, tinha uma horta bem grande, que daí eu tinha bastante adubo também. Daí eu botava adubo, semeava, quando estava grandinho, eu botava adubo de novo e daí eles plantavam. Daí quando até veio ver, estava grande, que daí eles me botaram no jornal, que eu era que tinha a horta mais bonita de tudo, o pessoal de lá. E daí começaram a vender, daí 2 vezes por semana, caminhões vendiam a verdura na praça. Depois daí terminou, daí vendia, a Camal vinha buscar em casa. Daí eu que aprontava uma Kombi cheia daí lavava, que nem cenoura, beterraba, tinha que lavar tudo, daí ia buscar água, mais ou menos como lá embaixo na sanga, trazia para cima para lavar. E depois daí eu nunca recebia nem pila, eu não sei o que ele fazia com aquele dinheiro. Depois, quando veio as vacas, eu tirava 80 litros de leite por dia. E daí tinha verdura, tinha tudo aquele dinheiro do leite, e ele trabalhava na Camal, que naquele tempo ele ganhava 5 salários na Camal. Eu não sei, não aparecia dinheiro em parte nenhuma. Que ele sim se vestia bem, bem vestido, as crianças roupa de tergalo, daí pouca coisa ele comprava para as crianças também. E como é que a avó se virava se não tinha dinheiro? Daí ele trazia em casa um pacote de sabão em pó, uma barra de sabão, tinha que durar 1 mês.
lavar roupa, daí tinha que lavar roupa bem limpa, daí não lavar roupa limpa, chamada era relaxada. Mas como é que vai lavar roupa se tu não tem o sabão para lavar? Porque as crianças iam na aula, daí quando chovia se molhavam, barro que era chão batido, tudo, que às vezes fazia aqueles barro também assim no pé, ele ia pisando e aquele barro vai grudando, ele não cai, tem que chegar no arame e limpar depois, porque não se solta. É, no inverno lá faz muita chuva, né? Muito barro. Ah. E como é que foi depois? Quando é que a avó resolveu ir, por exemplo, embora de lá e ir pra cidade? Foi o Fernando Orlindo, que ele queria que eu fosse morar lá, que já no início eles queriam que eu fosse morar para lá. Mas como é que eu ia morar para lá com 6 crianças pequenas? Não tinha onde deixar, não tinha nenhum serviço que eu pudesse ganhar bastante. Daí se eu ficasse lá, daí ainda tinha o leite, daí tinha... Colhia as coisas na roça e comia, daí se eu ia na cidade tinha que comer tudo. E daí, depois daí chegou, daí um dia veio ele e a mãe, quando a mãe fez 70 anos, daí o final de Orlindo e a mãe vieram lá, que daí era para nós vender lá e morar para a cidade. Daí já estavam tudo mais grande. Mas disse, como é que eu vou fazer? Ir lá ver se eu achava de comprar na cidade. Depois vim aqui vender. Daí o Leoclécio disse que era para pegar aqueles móveis, aquelas coisas, tirar tudo no açude e pegar o dinheiro, daí que se tivesse o dinheiro, chegar lá, tem onde comprar, que sempre tem casa para vender. Daí então eu vendi tudo que tinha dentro da casa, ficou tudo, aqueles móveis que tinha lá, eu só peguei a roupa. Daí fomos morar para... A avó nunca mais voltou lá pra ver como é que ficou a casa depois? Até hoje não sabe como é que tá. Eu disse que se um dia eu saía dela, nunca nem olhava mais para trás. Foi muito sofrido, né? Muito sofrida, que nem... Eu levantava de noite, às vezes 2 da madrugada para tirar o leite, porque para tirar 80 litros de leite, tudo na mão, puxado. E daí, quando era 5 horas, o leite já tinha que estar na estrada, porque senão passava o caminhão, se não estava, perdia. Então, em vez de perder, eu levantava mais cedo e depois ia deitar de novo. Porque no inverno... E não tinha luz ainda, né? Não. Então, Era se tudo na base perdesse o do caminhão, cabelo. estragava o leite. Daí quando que tinha lua, eu enxergava as vacas longe, ia buscar. Porque às vezes elas dormiam numa ponta, às vezes dormiam noutra. Às vezes chegava lá onde que elas dormiam não estavam, daí tinha que achar em outro lugar. Daí ia com um lampiãozinho de gás. Daí às vezes quando ia, de repente, uma cadorna na frente de nós. E como que foi lá, quando a avó chegou em Carazinho, como que foi? Como é que a avó arrumou o trabalho? Quem que ajudou a avó? Em Carzinho. É. É que daí eu comecei a trabalhar de faxineira. Daí comecei a trabalhar numa casa, daí como que eu passava pano de joelho, limpava bem, daí trabalhava tudo para a família. Daí a mãe dizia para a filha e trabalhava tudo para todo parente. Daí começava a trabalhar segunda de manhã, daí trabalhava até sábado de tarde para fazer para todas, que tinha numa ia segunda de manhã e quarto o dia inteiro. E daí nas outras eu trabalhava meio-dia para elas. E daí naquele tempo eu ganhava 5 pila. De meio-dia eu trabalhava o dia inteiro, eu ganhava 10. Mas daí eu ia na fruteira, comprava as coisas de cansar os dedos dentro, porque era tudo negócio de centavo. Que nem o litro de leite naquele tempo era 50 centavos. E hoje quanto está 1 litro de leite? Batatinha era negócio de 30, 40 centavos, 30, 10 centavos, quando estava em promoção. Daí fazia faxina, daí passava na fruteira, daí comprava as coisas para abastecer em casa tudo. Daí pagava a água, a luz e a comida. E pra arrumar a casa, a avó comprou uma casa lá, né? Né? A casa a avó comprou lá, né? Com o dinheiro da terra. Foi vendido lá e que ainda ele meio me tirou o dinheiro. Que ainda quando foi feito o negócio, foi falado para os 2 Geraldão que era para me dar o dinheiro, que nem era para eles me dar o cheque, que só eu poderia trocar o cheque. Eles deram o cheque comum. Daí, ainda no outro dia, daí primeiro, chegamos em Bagé, daí ele pagou uma charé para piar, levar as malas, coisas que
para pegar o ônibus. E daí nós fomos de táxi. Chegamos lá na rodoviária, ele comprou as passagens e evaporou com todos os cheques. Disse, nossa, só falta que nós ficamos só com as passagens. E daí foi lá onde ele morava, foi lá se buscar roupa para ir junto. Daí a pouco apareceu, voltou de novo. Depois daí resolveu que ele ia trabalhar de sacolão. Daí ele foi com a Frida e a Nilve, foram para o Paraguai, comprou roupa lá. Daí no fim, eu não sei o que ele fez com aquelas roupas, vendeu, não recebeu e depois resolveu de ir embora de novo. Daí foi, ali uns dias apareceu de novo. Daí queria, um dia ele chegou e me disse que tinha que vender a TV porque ele estava sem dinheiro, daí tinha que vender a TV. Eu disse, eu vou deixar ele, hoje ele vende a TV, amanhã ele vende o fogão, que nem quando nós morávamos em Bagé, antes dele sair de casa, ele vendeu o fogão a lenha, ele disse que ele ia comprar um fogão novo. Daí era frio, as crianças vinham para casa gelada, daí eu peguei um balde de alumínio, botei terra dentro, daí eu fazia fogo dentro daquele balde para as crianças se esquentar. E um dia já chegou congelada em casa, daí começou a se esquentar com aquela calça de tergal, quando vi estava queimando, pingando tudo as pernas dela. Era muito frio, daí não tinha com que se aquecer, daí eu fazia fogo no balde e se esquentava. E depois daí eu tinha o tal de Vanderlei lá, daí eu dei 5 sacos de milho para um fogão a lenha. Daí eu comprei o fogão a lenha dele usado, daí tinha o fogão a lenha. E depois, daí um ano que eu plantei trigo, daí aquele que lavrou e plantou trigo, depois daí para vender tinha que ter cartão para vender o trigo. Eu disse para o finado Pedrinho para ele vender para mim o trigo. Daí disse que não, que era para dar para o Miguel vender o trigo, que depois ele me pagava. Afinal de contas, ele vendeu isso, empacotou o dinheiro, não queria mais me dar o dinheiro. Daí lá os que faziam reunião, os mandantes lá, daí foram lá, reuniram, daí ele me deu o dinheiro, porque ele não queria me dar o dinheiro. E depois a avó em Carazinho, a avó trabalhou no mercado, né? Como que a avó conseguiu arrumar emprego no mercado? Foi melhor? Em Carazinho? É, no mercado. Eu trabalhava de faxineira, e daí a Frida, que um dia foi lá, que daí estavam procurando uma para trabalhar de faxineira. Que logo que eu entrei lá, era bem pequeno o mercado, era só um açougueiro que trabalhava. E no fim, depois eles começaram a emendar o mercado, daí botaram padaria, que daí ficou maior para lavar. Daí, para mim trabalhar era muito, que ainda eu deixava todos os panos prontos lá. Às vezes estava lá fora lavando o banheiro, alguém derrubava uma garrafa de alguma coisa, armava, que em vez de mandar os pacoteiros pegar e limpar, daí vinham me chamar lá onde que eu estava, eu tinha que ir lá e limpar aquilo lá. E depois que eu saí do mercado, eles botaram 2 empregadas, porque eu não vencia a fazer. Eu vencia a fazer tudo sozinha. E depois, como é que foi em Chapecó? Depois daí Por que a avó foi para Chapecó? é que lá em Chapecó daí tinha um trailer para venda. Daí a Joyce achou melhor que o tio Pedro saísse de onde ele estava trabalhando e que eles botassem aquele trailer daí para nós ir morar lá. Daí sei que daí ele botou o trailer, daí foi emendado um pedaço, fecharam lá. E daí então foi junto morar para lá. Daí vendemos uma casa ali onde que morava e daí fomos morar em Chapecó para trabalhar lá. Depois no fim, daí você cobrava o preço do X para tirar as despesas do que tinha que botar. Daí o pessoal não queria porque era muito caro. Enquanto o Gasparzinho vendia um X por 6 pilas, lá ele estava vendendo por 3. E daí no fim, pagava o aluguel, pagava contador, daí sobrava pouco. Daí o Rodrigo resolveu de fazer o concurso lá em Curitiba, e daí valia só para o Paraná, só podia trabalhar no Paraná. Daí ele tinha feito, daí ele achou melhor, daí em vez dele ir lá onde ele tinha que ir, ele pediu transferência para cá. Daí nós íamos para cá, daí ficou só o Pedro para trabalhar lá, que a Vera começou a trabalhar no mercado,
E daí ela e o Fábio foram morar separados. E daí a Joyce também, daí ficou só o Pedro e a Márcia trabalhando. E daí o Pedro botou o irmão do Fábio lá para ajudar ele. E daí no fim não deu certo. E daí no fim depois ele mesmo fazia os X, ele entregava. E daí só ele e a Márcia trabalhavam. E daí cada vez estava mais difícil. Ele resolveu de fechar e daí trabalhar por fora. E quando a avó chegou aqui em Maringá, a avó gosta de Maringá? A avó gosta de morar aqui? Ah, nem muito, porque a gente é longe de tudo. Tá longe das crianças? É, que daí que nem aqui, é só nós que moramos, daí... A avó, quando a gente vai na praia, a avó imaginou quando tava lá em Bagé, com todas aquelas crianças cuidando sozinha na roça, a avó imaginou que um dia ia passar férias na praia? Nunca. O que a avó achou quando conheceu a praia? Que quando que nós morávamos lá, que daí não tinha Geraldo aqui nas praias, minha nossa, quando, parecia que não sei aonde, que nunca nem esperança teria que um dia ia morar, ia alcançar de ir nas praias. Daí, isso é uma coisa diferente, que é uma coisa que a gente nunca pensar que nem na miséria que se vivia, que às vezes nem tinha o que fazer para comer, que às vezes eu socava milho para comer com feijão, que não tinha arroz. Daí se vivia aquela miséria e depois daí devagar. Não, e a gente foi muito alto, mas a vida é melhor agora. E a avó a avó nunca desanimou, a avó sempre tinha força para conseguir seguir com todas essas dificuldades? A avó, da onde a avó tinha força para conseguir continuar a vida com toda essa dificuldade? Para viver como lá em Bagé, eu acho meio difícil, porque que nem eu tinha que ir na roça, eu tinha que lavar roupa, daí tudo eu que tinha que fazer, porque as meninas eram pequenas. Uns iam na aula, outros não. Uns iam de manhã, outros iam de tarde. Daí, então de manhã eu levantava, arrumava café para os que iam na aula e arrumava o café para os que ficavam em casa. Daí eu ia na roça até lá para as 10h30. Eu vinha para casa, fazia comida para os que tinham que vir e os que iam para a roça. Daí a tua mãe, a Beth e a Joyce, daí eu dizia para elas, quando marcava a hora que era para trazer as vacas na mangueira, daí eu vinha, tirava leite, botava leite na estrada, daí eu ia de volta na roça de novo, para limpar o milho que eu tinha arrendado, daí metade era meu e metade era do que trabalhava. Daí, então ele disse que metade ele limpava e de metade eu tinha que pagar para limpar. De onde é que eu vou tirar para pagar para limpar? Daí, então, quando clareava o dia, eu já ia na roça, trabalhava até lá para as 10h30, daí vinha, fazia o almoço, daí almoçava, daí voltava para a roça de novo. Daí, quando a hora de tirar leite, vinha, tirava o leite, botava na estrada, daí de novo até aí eu trabalhava até que enxergava. Daí, no fim, eu limpei tudo, o meu pedaço sozinha, e os outros 2 sócios ainda deixaram um pedaço, não conseguiram limpar tudo, os 2. Eles iam na roça, ficavam sentados nos cabos de enxada. Eu não gostava de ir na roça e descansar, porque descansa, se esfria, depois fica duro para começar de novo. Daí... E hoje a avó tá mais feliz? Como que a mãe fazia para não desistir disso tudo? Se no que a mãe se agarrava, no que a mãe fazia para não desistir disso tudo, no meio de tanta coisa ruim? Vai fazer o quê? Sempre pensando que um dia melhorasse. Acho que não é impossível, que sempre, cada vez fica pior. Daí devagar foi se ajeitando, daí deu para levantar. E hoje a avó tá feliz? Hoje eu estou. Tá mais tranquila? Sempre tinha que levantar cedo, daí agora não tem horário para levantar. Daí, que às vezes eu penso que é umas 7 horas, quando eu vejo é 8 horas. Daí, de meio-dia também eu deito, eu levanto, não tem compromisso nenhum, o que faz, o que não faz, fica para fazer. Hoje tá mais calmo. E daqui pra frente, avó, o que a avó pensa daqui pra frente da vida? O que a avó pensa em fazer daqui pra frente? Vai continuar do jeito que tá? Ou pensa em mudar? Pensa em fazer alguma coisa diferente?
Que nem eu gostava daí, que nem agora quando eu melhorasse, daí um pouco passear na casa de um pouco passear na casa de outro, e daí passa o tempo mais melhor. Aproveitar a aposentadoria? Olha que eles vão cobrar a avó disso depois. Eles cobram que eu não quero ir passear. Mas que nem o ano passado a Joyce veio me buscar em fevereiro e eu voltei em agosto. Daí no dia 5 os médicos me liberaram, daí dia 6 eu já vim. Mas ficou bastante, né? Aproveitou as praias. Agora eu não sei quando eu vou aproveitar a praia de novo.